tinha ali uma expectativa instalada de que esses índices poderiam melhorar para o governo, dado o embate que ele tem travado aí com Donald Trump, dado a questão do tarifaço, das sanções, mas a gente percebe que o governo não foi capaz de capitalizar para si, né, esse enfrentamento, né? Então a gente precisa tentar examinar algumas lógicas e entender melhor. Uma primeira lógica pode passar pelo fato de que as pessoas não conectem exatamente uma coisa a outra. Quer dizer, eu não estou achando que esse ato de Donald Trump e o discurso do governo, de alguma forma, faça com que a minha avaliação do governo melhore, né? Então, eu posso separar essas duas coisas em duas caixinhas diferentes. Eu posso concordar ou discordar com aquilo que está sendo feito no âmbito internacional pelo Donald Trump, mas eu não acho que isso impacta a minha avaliação do governo. Essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade está instalada é a ideia de que o governo não foi capaz de dar uma resposta à altura de Donald Trump e por isso as pessoas não o avaliam de maneira mais positiva dado esse enfrentamento. Então também pode haver aí uma certa rejeição com relação à maneira como o governo encarou, se portou, até como ele foi responsável para alguns pelo que está acontecendo nesse momento. Então essa é uma segunda possibilidade. E uma terceira possibilidade é aquele diagnóstico que o governo já vinha trazendo de um tempo, a dificuldade de comunicar, né? A dificuldade de levar aí ao público a envergadura desse problema. Quer dizer, muita gente pode ainda não ter sentido esse problema na pele, e isso é bem verdade também. As tarifas, primeiro, não foram instaladas, segundo, quando elas forem instauradas, elas não atingirão todos os setores, a gente já viu que tem uma longa lista de exceções. Terceiro, elas levam um tempo para, de fato, causar algum impacto no cotidiano, no dia a dia, na vida do brasileiro. Isso faz com que, de alguma forma, se o governo não comunica bem à população o tamanho do problema que está aí para ser enfrentado, pode ser que a população ainda não tenha sentido esse problema e, portanto, não tenha também sido capaz de examinar aí uma possível reação do atual governo com relação a essas tarifas. Então, assim, há um rol de possibilidades. É difícil a gente traçar cenários sobre o que não foi, né? Sobre o que foi já é difícil. Sobre o que não foi torna-se ainda mais complicado. Mas acho que essas são algumas possibilidades de a gente não ter identificado qualquer mudança nesse Datafolha de um mês para o outro, dado toda essa hecatombe aí que a gente tem assistido nos últimos dias com relação ao tarifaço. Esses dados que eu dei dizem respeito à avaliação do governo. O Datafolha também perguntou sobre a aprovação das pessoas em relação ao trabalho do presidente Lula. E aí, as pessoas que desaprovam o trabalho do Lula se mantiveram em 50% em relação à pesquisa de junho. As pessoas que aprovam também se mantiveram em 46%. Quer dizer, não mudou nada em relação à pesquisa anterior. O presidente Lula, o trabalho do presidente Lula continua com uma desaprovação superior à aprovação. Juliana, eu acho que um pouco da expectativa que se tinha sobre aí talvez uma melhora na percepção da atuação do governo viesse do que a gente andou vendo nas redes sociais. O governo mais ativo nas redes sociais, os comentários nas redes sociais mais favoráveis ao governo, mas como a gente está percebendo, isso não se traduziu aqui na pesquisa do Datafolha. Queria te ouvir também sobre isso. Então, Mauro, para ser muito honesta com você e com o Leandro, eu não tinha expectativa nenhuma de melhora a partir disso, tá? Das previsões que foram feitas, de todas as vezes que eu precisei me posicionar, eu acredito que ele se sairia bem para fazer uma defensiva em relação à soberania nacional, mas que isso não implicasse diretamente numa melhora. Por quê? Porque o Trump já era previsível que ele fosse regredir nas decisões. Então, ele já parcialmente regrediu nas decisões da taxação, conforme ele fez com outros países. E, dentro desse contexto, eu acredito que o governo, sim, fez o melhor que ele pôde, de uma situação objetiva, mas não que isso tenha se transmutado imediatamente numa melhora de avaliação social da opinião pública. E eu vou explicar rapidamente por que isso acontece, tá?
essa desaprovação do Lula não é especificamente do governo Lula, é uma desaprovação, no meu entendimento, a respeito da conduta, da postura, da cultura, o que tem muito embate com essa discussão de valores que nós temos tido. Então, nós saímos de uma arena de narrativas e de disputa, especificamente econômica, para uma arena de disputa de valores. Então, é por isso que essa avaliação também não aumentou nesse momento. E eu acho que o governo não errou. Eu acho que o governo fez tudo direitinho, inclusive até levado o Geraldo Alckmin lá no programa da Ana Maria Braga para explicar tintim por tintim com uma linguagem popular do que se tratava o tarifaço. Isso foi excelente na comunicação, foi muito legal. Agora, tanto é que não é um problema econômico, né, como a disputa do século passado, em que direita e esquerda brigavam pelo poder e a soberania econômica, porque a esquerda hoje, eu preciso lembrar para vocês que é elite, né? A esquerda, os progressistas são elite, então o poder econômico ele está equiparado, é uma disputa de valores. Tanto é que não foi isso que a Embraer, a partir do momento em que o governo declarou a isenção de impostos na Embraer, ela disparou no mercado financeiro. A Embraer, há umas semanas atrás, cada ação estava vendida por R$ 69,00 e alguns centavos. Ela disparou dias atrás para mais de R$ 80,00. Então, isso mostra, inclusive, o índice de confiabilidade na própria empresa e do mercado econômico para a empresa. Então, o governo, no campo econômico, nesse sentido, ele fez bem. A guerra agora é ideológica e de comportamento e que a opinião pública ainda não aceita. Juliana, só que o Datafolha, eu acho muito interessante, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa colocação que você fez a respeito da esquerda e a elite, né? Porque o Datafolha destaca, e aí para mim não é surpresa, que a avaliação mais positiva do governo está nos campos dos menos instruídos e dos nordestinos. E a desaprovação está nos grupos de classe média baixa, os mais ricos, os evangélicos, os moradores do sul do país, a classe mais instruída e também quem tem de 35 a 44 anos. Isso não parece muito mais uma consolidação do quadro de polarização e até de antipetismo que a gente tem no Brasil, Juliana? Não sei, Mauro, eu acredito que a gente esteja ainda num momento de transformação. É um momento ainda muito pesado, ele não é leve, mas, por exemplo, todas essas pessoas que têm uma condição de vida social melhor, tanto acadêmica, de instrução, quanto de rendimentos social e econômica, o que elas têm de diferente das demais? Elas têm mais autonomia, elas têm mais acesso a outras informações, a outro conhecimento, elas não precisam ficar na discussão do pobre contra ricos, por exemplo, que é uma conversa que parte, não é toda, a esquerda brasileira insiste em manter, pobre contra ricos, isso não existe mais. A esquerda, ela é absolutamente rica, em todo o mundo, não é só a esquerda brasileira, o PT é um dos maiores partidos do mundo. Os partidos de esquerda, eles são riquíssimos. Não existe isso. Eles mantiveram a narrativa de pobre contra ricos. Nesse sentido, quem é mais fácil arregimentar para essa narrativa? É a pessoa que tem mais autonomia econômica e social e mais conhecimento, ou é a pessoa que tem menos? E tem gratidão até pelo que o governo do PT fez em relação ao Nordeste, né? Da promoção do desenvolvimento, porque isso foi real. Então, assim, é como se fosse uma dependência emocional a partir de uma narrativa. Enquanto o PT
E eu digo PT porque é o maior partido de esquerda brasileiro da atualidade, né? E o que tem mais força no executivo. Não mudar a narrativa dessa do pobre contra ricos, ele nunca, isso eu afirmo assim com precisão, de 20 anos trabalhando nesse mercado da política e da comunicação política. Ele nunca vai regimentar um grupo maior do que ele já tem consolidado. Ele sempre vai nutrir dependentes emocionais dessa narrativa, de gente que precisa realmente do recurso e não entende que eles estão no tete-a-tete com o poder econômico